pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre o herpes zoster, um assunto muito importante que está sendo muito falado atualmente, né? E para isso eu tenho o prazer de conversar aqui com o Dr. Venceslau Coelho, que é formado em geriatria pela Universidade de São Paulo e clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Venceslau é especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele é médico colaborador do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e integra o Núcleo Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Então, doutor Venceslau, super obrigada por estar aqui novamente com a gente para falar desse assunto, esclarecer as pessoas sobre herpes zoster. Oi, Cíntia, obrigado você pelo convite, é sempre um prazer estar aqui podendo conversar com você. Eu queria começar te perguntando, então, o que é, de fato, a herpes zoster? A herpes zoster é comumente chamado, assim, dependendo do lugar, de cobreiro, né? Porque quando ela pega a pele, ela desenha, assim, como se fosse o que as pessoas chamam comumente de cobreiro. Ela é causada por um vírus, é o vírus da varicela zoster. Vale aqui uma ressalva que é o seguinte, a família herpes, que é a família de vírus do herpes, tem mais de 100 subgrupos, são muitos subgrupos. Então você pode ter herpes em vários lugares, tanto que a verruga é um herpes vírus, tá? Só para ilustrar isso aí que... E quando a gente fala em herpes zoster, a gente está se referindo a uma doença que é causada pelo vírus da varicela zoster, que a pessoa teve varicela em algum momento na infância, esse vírus ficou incubado por anos, e por algum motivo, supostamente uma queda da imunidade, o vírus é ativado, e ele anda pelo nervo, por isso que ele descreve um trajeto. Uhum. E as pessoas mais idosas ou com mais de 50 anos, por exemplo, têm mais risco de contrair o herpes zoster? Sim, sim. Tem uma porcentagem agora, que eu não me lembro se era em torno de 40% dos idosos que acima de... Não é idoso 50 anos, né? Mas as pessoas acima de 50 anos têm. Quanto mais velho for, é uma questão hoje estudada, ninguém sabe ao certo, mas tem uma relação com a imunidade. Pela baixa da imunidade, o vírus é ativado, né? Ele acorda, entre aspas, e aí você tem a doença. Eu já vi situações, principalmente por mudança de clima, né? Você está em São Paulo, vamos imaginar que você está no inverno em São Paulo e você vai para o Nordeste, de repente aqui está 15, você chega lá está 35. Isso às vezes é suficiente para você ter um herpes zoster, Nossa. né? Ou uma questão de imunidade também. Uhum. E aí você falou um pouquinho dessa coisa do desenho, mas quais são os sintomas mais comuns quando você começa a ter ou para identificar? Normalmente, até antes de aparecer as lesões de pele, pode ter assim, um desconforto, né? Uma coceira leve e às vezes uma queimação, uma sensação de pontada, e aí começam a aparecer as vesículas, né? Porque o herpes começa por pequenas vesículas que as pessoas acham que pode ser até uma alergia, né? Às vezes a pessoa mais leiga confunde com uma alergia, mas os principais sintomas são inicialmente uma coceira, um leve desconforto que pode progredir para uma dor importante, uma dor tipo queimação ou tipo pontada. Entendi. E ela, na verdade, esses sintomas, eles podem, chegar no momento de agravamento forte? Sim, então você tem uma complicação, né? Uma complicação do herpes zoster, que é uma neuralgia pós-herpética. A doença se resolveu, você não tem mais a doença na pele, mas a dor continua. E tem pessoas que ficam com dor importante por anos, assim, tem muito trabalho para você tratar a dor e aquela coisa de efeito colateral de remédio, mas uma complicação importante que acomete aí até uns 30% das pessoas é a neuralgia pós-herpética. É justamente porque ele ataca o nervo, né? Ele ataca o nervo. É, Né? aí é complexo mesmo.
né? Agora, quais são os tratamentos disponíveis hoje para tratar? A gente usa para tratar a lesão por herpes, o aparecimento do herpes vírus, antivirais. Então, você tem no mercado a ciclovir, o Fenvir, o Valaciclovir, que é os que a gente mais usa, né? E dependendo da situação, você pode ter uma infecção sobreposta ao herpes. Então, tem a lesão do herpes, que apareceram as bolhas, depois faz a crosta, e aquela crosta pode infectar. Aí você tem uma infecção em cima disso, né? Uhum, Então aí você também tem uma outra complicação, mas essencialmente a gente trata com remédio para dor e com antiviral. entendi. Agora, ele é contagioso? E nas fases iniciais, sim. Na fase de bolha, sim. As pessoas falam, eu vou pegar herpes. Você não pega o herpes. Se você nunca foi exposto ao vírus, você pega a varicela, porque é o que deu origem ao herpes zoster, né? Então Entendi. você pode ter uma varicela zoster e não um herpes zoster quando você entra em contato. Então as fases de contágio são as fases muito iniciais, enquanto tem bolha, que deve durar mais ou menos uns 5 dias, né? Agora, desculpa a ignorância, mas então a varicela, porque o pessoal fala de catapora, a É a varicela é mesma a coisa. catapora? É a Ah, é a catapora. mesma coisa. É. Ah, entendi. Agora, quando você fala uma pessoa que teve catapora ou a varicela, a pessoa pode ter tido e não ter tido o sintoma e ter o vírus incubado? Pode. Então, assim, hoje a gente estima que a grande maioria dos idosos, mais de 90%, 95%, tiveram catapora na infância, né? A grande maioria teve catapora com pouco sintoma ou quase nenhum sintoma, né? Porque pode variar desde o indivíduo quase assintomático ao indivíduo muito sintomático, com muita lesão de pele e tudo aquilo, né? E antigamente tinha aquela coisa de quando tinha uma criança com catapora, você colocava outra criança perto para já pegar, né? Então, É. e aí você pode depois um adulto ter herpes zoster por causa disso. Ah, entendi. Agora, como é que a gente pode então prevenir hoje para não tentar não pegar o herpes É a zoster? vacina. É a É a vacina. Hoje a gente vacina, tem vacinas basicamente. mais eficientes, inclusive, que previnem, né? Tem uma coisa interessante, é o seguinte, a vacina previne, mas você pode ter herpes zoster mesmo tomando a vacina? Pode. Mas então qual a vantagem de tomar a vacina? Você, primeiro, pode evitar de ter, segundo, o tempo de doença é menor e complicações da doença também são menos prováveis quando você está vacinado. Ah, não sabia, então. E, na verdade, tomar vacina não é 100% de garantia que você não vai ter. Bom, nem to, a maior parte das vacinas você não tem 100% de garantia, na verdade, né? É, é verdade. Agora, por isso agora eu entendi, porque a gente tem visto nesses últimos meses, ou até no último ano, um reforço de comunicação, né, muito forte sobre a vacina. E Uhum. isso acontece por conta, do aumento de casos ou porque realmente existe uma evolução da vacina e por isso é que está se fazendo essa campanha toda sobre o herpes zoster? Eu acho que é uma evolução da vacina, Uma né? evolução da Uma vacina. evolução da vacina mesmo, que fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de informação sobre o herpes zoster. Inclusive tem um site, né, chamado herpeszoster.br. Ah, é? Aí eu vou É, colocar aqui no link para as pessoas poderem. posso até depois te mandar certinho, mas tem um Ah, vírus, ótimo. desculpa, tem um site para você pegar informação. Maravilha. Você tem alguma informação ou alguma orientação adicional que você gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? Assim, para as pessoas que estão na faixa etária, tomarem a vacina, isso é uma coisa importante. Minha recomendação é que todos tomem a vacina, porque você vê casos de herpes zoster muito graves que teriam não acontecidos ou sendo mais frustros, né, mais leves, se as pessoas se tivessem se vacinado, né? E talvez que as pessoas deveriam se vacinar mesmo, né? Porque você tem um esquema vacinal do Ministério da Saúde ou da Sociedade Brasileira de Imunologia que define quais são as vacinas, né? A vacina da gripe, vacina da pneumonia, a vacina de tétano, que as pessoas esquecem.
e a vacina do herpes. Então, E acho que a o, e minha o do dica herpes zoster também é fornecido pelo governo? Ou não, não é. não, é só Herpes zoster não particular? está não tá no cronograma. Agora, quem já teve também precisa se vacinar. Então, quem Sim, teve herpes zoster uma vez também pode, precisa se vacinar. pode ter de novo herpes zoster. Pode ter de Então, novo. você só tem um tempo aí, né, que é variável. Assim, você teve herpes zoster em janeiro de 2022. Então, você está com anticorpo ainda. Então, o que você vai Tá, fazer é esperar de um ano, 6 meses a um ano, para tomar a vacina. entendi. Agora, se tem uma pessoa que não sabe se teve ou não teve, mesmo assim, estando dentro desse grupo de risco que a gente fala, né? Uhum. Que são as pessoas mais velhas, então deve se tomar, né? Deve se tomar. Você pode até É, fazer uma sorologia para ver se você tem alguma coisa, né, um anticorpo, mas de regra a gente vacina que tomem, né, porque é tão alto a porcentagem de pessoas que tiveram isso na infância que é muito mais, populacionalmente falando, muito mais fácil você vacinar todo mundo. perfeito. Muito bem. Então, como eu diria, não tem mais perguntas. Eu acho que a gente cobriu bastante, pelo menos as dúvidas que eu mesma tinha, né, a respeito do herpes zoster. Então, doutor Venceslau, super obrigada por enquanto e até uma Imagina. próxima vez. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Cintia. Um grande Um abraço aí. abraço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que o Dr. Venceslau acabou de dar para a gente, para esclarecer. Eu mesma tinha muitas dúvidas, né? Porque também preciso me vacinar e vou fazer isso agora depois das orientações do Dr. Venceslau. E levar minha mãe também. Para quem está acessando um dos canais da Estilo 5.0 pela primeira vez, não esqueça, dê um like, ative o sininho do nosso canal no YouTube. Siga nossas páginas no Instagram e no Facebook e acesse o nosso site para você vir participar com a gente da Revolução da Longevidade e sugerir conteúdos que vocês gostariam de ver nos nossos canais. Um abraço!